Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de um assunto absolutamente essencial para qualquer profissional técnico: os equipamentos e as ferramentas que nos permitem trabalhar com eletricidade e, claro, em total segurança. Pensem nisto: a eletricidade não se vê, não se ouve, não tem cheiro, é um risco invisível. Então a grande questão é mesmo esta: como é que nos podemos defender de um perigo que os nossos sentidos só detectam quando já é francamente tarde demais? Bem, para um profissional, a resposta está em três áreas-chave. É uma combinação, que vamos ver em detalhe. A proteção total assenta nisto. Primeiro, a armadura que se veste, depois as ferramentas, que são como uma extensão da nossa defesa, e por fim, conhecimento, que nos permite, de facto, ver esse risco invisível. Vamos então começar pelo primeiro pilar, o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. E é importante que isto não seja visto como um incómodo, mas sim como aquilo que é: a armadura de um profissional dos tempos modernos. E há um ponto que tem de ficar claríssimo desde já: o EPI é a última linha de defesa. A prioridade número um é sempre, mas sempre, tentar eliminar o risco na sua origem. Só quando isso não é de todo possível é que a nossa armadura entra em campo, e aí torna-se absolutamente vital. E aqui temos um bom resumo dessa armadura, da cabeça aos pés. Reparem, o capacete tem de ser classe B, ou seja, totalmente isolante. O calçado não basta ter biqueira de aço, não. Tem de ser dielétrico para não conduzir eletricidade. E a roupa? A roupa é fundamental. Materiais sintéticos? Nem pensar. Num arco elétrico eles derretem e colam-se à pele, provocando queimaduras terríveis. Cada peça tem um propósito muito, muito específico. E agora, as mãos. São as nossas mãos que estão na linha da frente, em contacto direto com o perigo. E é por isso que a proteção aqui é dupla. Funciona assim. Primeiro, a luva de borracha, que é classificada para a tensão com que se vai trabalhar. É esta que isola, é esta a barreira. Por cima, vem a luva de couro, que age como um escudo, a proteger a luva de borracha de rasgões, furos, qualquer dano mecânico. E atenção, porque isto é de uma importância vital. Antes de cada utilização, é obrigatório fazer este teste, que é super simples: enrolar o punho, apertar a luva e ouvir. Um furo minúsculo daqueles que nem se vêem ao olho nu é o suficiente para anular completamente a proteção. Este gesto, que demora segundos, pode literalmente fazer a diferença entre a vida e a morte. Aqui não há, mesmo, margem para erro. Muito bem, passamos da armadura, que é a nossa proteção passiva, para a defesa ativa. As nossas ferramentas não servem só para fazer o trabalho, elas são, na verdade, uma extensão da nossa segurança. É muito importante fazer a distinção entre estas duas categorias. De um lado, temos as ferramentas manuais isoladas, como uma chave de fendas, que são desenhadas para nos proteger a nós. Do outro, temos as ferramentas elétricas portáteis, como um Berbkin, que, por serem elas próprias elétricas, são elas uma fonte de risco que tem de ser gerida. E este é o símbolo que temos de procurar nas ferramentas manuais, o duplo triângulo acompanhado da marcação de 1000V. Isto não é um enfeite, é uma certificação. É a garantia de que aquela ferramenta foi testada para proteger contra tensões até 1000 volts. Ver este símbolo é um sinal de confiança. Já nas ferramentas elétricas, o símbolo a procurar é este: um quadrado dentro de outro quadrado. Significa duplo isolamento, ou seja, uma camada extra de proteção que até dispensa a ligação à terra. Mas atenção, esta segurança só é válida se a carcaça da ferramenta estiver perfeita, sem rachas, sem danos. O ponto-chave aqui é rotina, é disciplina. Antes de cada utilização, uma inspeção visual rápida. O isolamento de uma ferramenta tem uma moça, o cabo de um aparelho está gasto ou com fita cola. Se a resposta for sim, essa ferramenta tem de ser posta de parte. Imediatamente. Qualquer dano põe em causa toda a segurança. E com isto chegamos ao nosso terceiro e último pilar: o conhecimento, aplicado através dos aparelhos de medida. Se a eletricidade é invisível, então estes aparelhos, bem, eles são os nossos olhos. Esta frase resume tudo na perfeição. O multímetro permite-nos visualizar aquilo que é impossível de ver. Mas claro, usar estes olhos da forma errada pode ser tão ou mais perigoso do que trabalhar completamente às cegas. E por isso temos estas 4 regras de ouro. E não são sugestões, são mesmo regras. Inspecionar sempre as pontas de prova, selecionar a função antes de ligar e, acima de tudo, a regra número 4: nunca, mas nunca, medir resistência ou continuidade num circuito com tensão. Isso não só estraga o aparelho, como pode provocar um acidente muito grave. E este esquema visualiza o erro mais clássico e perigoso de todos: ligar a ponta de prova vermelha no terminal de corrente, o de amperes, quando se pretende medir tensão, ou seja, volts. O que é que acontece? Um curto-circuito, instantâneo através do próprio multímetro. É um erro que pode gerar um arco elétrico mesmo à nossa frente.
Agora, vamos perceber como o erro que acabamos de ver nos pode levar a um dos cenários mais traiçoeiros que existem em eletricidade. Então, o aparelho de medida mostra isto, 0 volts. O nosso instinto diz-nos logo, ok, está desligado, não há energia. Mas a pergunta que temos de fazer é, podemos confiar cegamente nesta leitura? 0 volts significa sempre que não há perigo. A resposta é um não categórico. Um procedimento incorreto, como ligar os terminais no sítio errado, pode levar o multímetro a mostrar 0 num circuito que está, na verdade, com tensão. Este é o chamado falso negativo. É uma armadilha perigosíssima. Confiar naquela leitura leva a tocar em algo que se pensa estar seguro, mas não está, e o resultado pode ser um choque elétrico grave. E tudo isto que vimos, a armadura, as ferramentas e o conhecimento, leva-nos a uma conclusão final que é fundamental. O ponto essencial é este: segurança não é um extra, não é uma opção, é a base do profissionalismo. Saber escolher o EPI certo, saber inspecionar uma ferramenta e saber usar um multímetro sem cometer erros é tão, mas tão importante como saber ler um esquema elétrico. Fica por isso esta reflexão final. A segurança é encarada como uma chatice, uma mera obrigação ou é vista como a assinatura que prova a competência de um verdadeiro profissional? A resposta a esta pergunta não só define a qualidade do nosso trabalho, como o mais importante ainda, garante que no final do dia todos voltamos para casa em segurança.